Bíblia Sagrada, edição ecumênica de 1972 da Barça, leitura da Palavra de Nosso Senhor. Antigo Testamento, Introduções ao Pentateuco, interpretação protestante por J. Alberto Sogen, professor da Faculdade Valdense de Teologia de Roma. Narração de Margarete Vital. Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento são tradicionalmente chamados Pentateuco, ou seja, em grego, os 5 relicários, nos quais se conservavam os pergaminhos dos respectivos livros. Uma outra denominação é a de Livros de Moisés, frequente em algumas línguas do continente europeu. Em hebraico, o Pentateuco é chamado Torá, isto é, ensinamento, termo que antigamente em grego se traduziu por nomos, o que significa lei. A expressão Livros de Moisés contém uma afirmação em torno do nome do autor e, consequentemente, da origem dos livros, que se encontra confirmada já no Novo Testamento, conforme Mateus 5:31 SS, 19:3 e paralelos, Marcos 12:26. Porém, a expressão aparece já em alguns livros menos antigos do mesmo Antigo Testamento, conforme Esdras 10:3, 2 Paralipômenos 30:16, Neemias 8:13, etc. Mas não é certo, embora possível, que se fale do presente Pentateuco. Em todo caso, na sinagoga e na igreja, salvo pouquíssimas exceções, sempre dominou, até há poucos decênios, a opinião de que Moisés fosse o autor do Pentateuco. O fato dessa tradição remontar até Paralipômenos e Esdras Neemias, decididamente a fase antiga do nosso ponto de vista. Mas quando pensamos que estas obras não foram escritas antes do século IV a.C. e que Moisés, por outro lado, viveu no século XIII a.C., vemos imediatamente que esta tradição é tardia. Portanto, o testemunho fidedigno mais antigo de que Moisés foi o autor do Pentateuco está no livro deuterocanônico de Eclesiastes 24, 22, 23, no final do terceiro e no início do segundo século a.C., conforme Tobias 6, 13, 7, 13 SS. Este testemunho não foi aceito até o período do Novo Testamento. Por outro lado, eram contados na Antiguidade os escritores que negavam a tradição que faz de Moisés o autor do Pentateuco. Entre eles se destacaram Porfírio, cerca de 232 a 304 d.C., e Celso, fim do século II d.C. Mais tarde, na Idade Média, alguns autores hebreus notaram as inconsistências entre a tradição e a evidência que o texto apresenta. Durante a época da Reforma, o luterano extremista Karlstadt e durante a Contra-Reforma o católico Simão negaram que Moisés pudesse ser o autor do Pentateuco. Mas, na realidade, estes se tratam de casos completamente isolados que tiveram pouca ou nenhuma influência nos estudos bíblicos de suas épocas. Por conseguinte, torna-se necessário que comecemos a examinar o mesmo Pentateuco para ver o que diz acerca da tradição que atribui o Pentateuco a Moisés e se eventualmente oferece alguma alternativa. As passagens que o mesmo Pentateuco atribui explicitamente a Moisés são poucas. Êxodo 17:14, 24:4, 34:27, Números 33:2, Deuteronômio 31:9, 24. Afirma-se com frequência que Moisés falou ou que Deus falou a Moisés. Porém, isto não significa, obviamente, que Moisés tenha necessariamente escrito as palavras em questão. Porém, como contraprova, não faltam no Pentateuco passagens que não possam ser obra de Moisés. O mais famoso é o último capítulo do Deuteronômio, no qual se descreve a morte de Moisés. Mais ainda, no Gênesis 12, 6 e 13, 7, lemos: Por aquele tempo eram os cananeus os que habitavam aquela terra, o que pressupõe uma época posterior na qual israelitas e cananeus estavam fusionados formando uma única população. Além disto, no Gênesis 40:15, Canaã é a terra dos hebreus, um evidente anacronismo que pressupõe o acontecimento da conquista israelita da Palestina. São muitas as passagens contraditórias ou paralelas, por exemplo, Gênesis 1:2, 4a e 2:4 BSS, que nos dão evidentemente duas versões diversas da criação, discordantes inclusive em questões de fundo. Ainda, Êxodo 13:6 nos narra ambas, com algumas diferenças de detalhe em como foi revelado a Moisés o nome de Javé.
Gênesis 21, 22 e 26, 26 dá duas versões diferentes da origem do nome de Beersheba e os exemplos poderiam ser multiplicados. Em todo caso, está claro que a tradição que faz de Moisés o autor do Pentateuco não é antiga, tendo surgido aproximadamente 1000 anos depois dele. Não está comprovada mais que em pouquíssimas passagens do próprio Pentateuco e contradita em muitas outras. Em realidade, a composição do Pentateuco é extremamente complexa e enquanto não podemos excluir o fato de que Moisés tenha participado nela, o certo é que não foi o único autor. Não obstante, não basta demonstrar que uma tradição já não é sustentável hoje, mas bem é necessário propor algo que a substitua se não quisermos ficar num campo completamente negativo. E a solução, que foi traçada no final do século passado e que tem sido aperfeiçoada no nosso, é que o Pentateuco é o produto da união de algumas fontes ou documentos que antes provavelmente circulavam numa forma isolada e que depois foram sucessivamente unidos por redatores, chegando a formar o atual Pentateuco. Assim explica-se também a existência aqui e acolá de incongruências, contradições e repetições. Tais fontes classificam-se numa ordem cronológica, têm características linguísticas próprias e determinados interesses teológicos que as distinguem entre si. Mas, em realidade, também as fontes não são mais que o ponto de chegada de um longo trabalho tradicional, através do qual materiais de diversas origens, tribos, santuários, pessoas, têm sido colecionados e recolhidos segundo certos critérios que às vezes ainda podemos reconhecer. A fonte mais antiga é a indicada pela letra J, com a qual inicia o nome divino de Javé em alemão. É uma fonte essencialmente narrativa que contém poucos materiais relacionados com a lei e com o culto. Nela, Deus é chamado pelo seu nome já antes de Moisés, Gênesis 4:26, na tentativa de sublinhar a continuidade entre a época anterior a Moisés e a que inicia com ele. A fonte chamada Eloísta é menos antiga que um século ou dois, porque chama a Deus pelo seu título Elohim antes da revelação a Moisés. Enquanto J nos mostra os patriarcas que conversam com Deus frente a frente, em E sente-se a necessidade de introduzir entre Deus e o homem figuras mediadoras como os anjos, ou bem fazer aparecer a Deus em sonhos. Geograficamente, o interesse concentra-se na localidade do norte e, consequentemente, é provável que esta fonte provenha dali. Na fonte E, encontra-se também o Decálogo, que em suas origens pode certamente remontar-se à época de Moisés, embora tenha sido ampliado mais tarde, com a finalidade de adaptá-lo a outras situações que já não eram aquelas do deserto. A terceira fonte é o Deuteronômio, que coincide quase completamente com o livro do mesmo nome. Somente os capítulos 32 e 34 não lhe pertencem. A fonte tem o estilo do predicador e do mestre. As origens do Deuteronômio são também geralmente fixadas no norte, e por outra parte, tem muitas analogias com a E, entre outras coisas na terminologia, provavelmente entre os sacerdotes levíticos, porém isto não chegou a ser lei do Estado até Josias, conforme 4 reis, 22, 23 e 2 Paralipômenos 34, 35 no ano 622 a 21 a.C., quando foi descoberta uma cópia durante a restauração do templo. Desde então, o livro constituiu o texto para a reforma religiosa do rei Josias, embora este não concorde com ela em cada elemento. O livro tem duas introduções, capítulos 1 a 4 e capítulos 5 a 11. A primeira tem um conteúdo essencialmente histórico, e veremos mais adiante que se trata provavelmente da introdução de uma obra historiográfica chamada Deuteronomística, porque está inspirada no Deuteronômio. A última fonte é finalmente o Código Sacerdotal, abreviada em P. A sua cronologia quer ser muito exata, mas não corresponde à das outras fontes, provocando às vezes certas tensões. O interesse está essencialmente no culto e nas instituições que a ele se referem. A segunda parte do Êxodo, todo o Levítico, a primeira parte de Números e várias passagens do resto do Pentateuco, excetuando o Deuteronômio. Interpretação protestante para o livro Gênesis. O Gênesis pode ser dividido em duas grandes partes. Primeira, as origens, que compreendem a narração da criação do universo até a construção da Torre de Babel e as primeiras genealogias dos patriarcas, capítulos 1 a 11. Segunda, as tradições apresentadas em forma genealógica sobre os patriarcas Abraão, Isaque,
Jacó e José, considerados como ascendentes de Israel e por Abraão, inclusive dos árabes. O livro termina com a chegada em Egito de Jacó e seus filhos, precedidos precisamente por José. Contém as fontes J, E e P. Interpretação protestante para o livro Êxodo. O Êxodo pode ser dividido em duas partes. Primeira, os precedentes do Êxodo do Egito, a passagem pelo Mar Vermelho, a chegada em Sinai, capítulos 1 a 18. Segunda, partes legais e litúrgicas, desde o Decálogo no capítulos 19 e 20 até o final do livro, capítulo 40. Na primeira parte estão presentes as fontes J, E e P. Na segunda parte, a E, nos capítulos 20 a 24 e 32. A J no capítulo 34 e no resto essencialmente a P. Interpretação protestante para o livro Levítico. O Levítico continua a segunda parte do Êxodo e contém essencialmente materiais da P. Dedica-se principalmente à regulamentação do culto, do sacerdócio e das regras alimentares e sexuais, que se deve compreender especialmente em vista da polêmica anticananeia. Interpretação protestante para o livro Números. Os números, chamados assim porque começam com um censo dos israelitas, continuam na sua primeira parte a segunda do Êxodo e do Levítico, capítulos 1 a 9, composta essencialmente da P. Numa segunda parte, retoma a narração desde a partida do Sinai até a chegada na Terra Prometida em Transjordânia. Na segunda parte, temos novamente as fontes J, E e P. Interpretação protestante para o livro Deuteronômio. O Deuteronômio, com as suas duas introduções, conforme a introdução geral ao Pentateuco, torna-a, por em termos mais modernos, uma parte da antiga lei e está ligado, como já visto, intimamente com a reforma do rei Josias. Em muitos casos apresenta, portanto, duplicações com E. Não tem parte narrativa, exceto a primeira introdução, capítulos 1 a 4, e não tem elementos das outras fontes, mais que nos últimos 3 capítulos. Muito obrigada pela companhia até aqui. Com este áudio, nós encerramos as primeiras leituras, que são as leituras de introduções ao Pentateuco, a partir das interpretações que existem, católica, ortodoxa, judaica e protestante, para a palavra de Nosso Senhor da Bíblia Sagrada. Então, lembra de compartilhar com todas as pessoas que você conhece, que no próximo áudio nós vamos dar a sequência já para a leitura dos livros históricos, que vão de Josué até 1 e 2 Macabeus.